Existe um momento na série The Bear, ou O Urso, que está disponível no catálogo do Star Plus e vem sendo apontada como uma das melhores séries desse ano de 2022, em que o protagonista da série, o Carmen, ou Carmy, diz o seguinte: 20 minutos para abrir, chefes. Esse é exatamente o tempo de duração desse episódio, o sétimo e mais curto dessa primeira temporada e também o melhor, justamente porque nele The Bear chega ao ápice do que vem apresentando, tanto em termos de conflitos quanto em termos de escolhas de elementos narrativos ao longo de toda a temporada. Ao longo desses 20 minutos, um personagem vai ser esfaqueado, uma outra personagem vai se demitir, um outro personagem vai ver todo o seu trabalho que ele desenvolveu ao longo de toda a série ser desperdiçado, ser jogado por água abaixo, o caos vai ser instaurado, tudo isso num mesmo ambiente fechado e, mais importante ainda, dentro de um plano sequência, ou seja, sem cortes, no mesmo take durante 20 minutos. Eu trouxe esse pedacinho, esse trecho de um dos últimos episódios da primeira temporada de The Bear como uma entrada, um tira-gosto para exemplificar um pouco o que essa série tem de melhor e também de inquietante, que é justamente isso, esse poder de gerar inquietação e, consequentemente, nos deixar estressados, ansiosos, quase que fisicamente cansados ao fim de cada episódio. Eu acho que talvez todo mundo concorde que esse é o verdadeiro poder de The Bear, ou o Urso, e é isso que eu me proponho a analisar aqui. Tentar explicar e entender, afinal de contas, como essa série consegue nos deixar tão tensos, tão ansiosos ao fim de cada capítulo. Oi, eu sou Henrique Massaro, esse aqui é o canal que eu criei para falar sobre filmes, sobre séries de TV, analisar o poder dessas grandes histórias, mais do que fazer críticas e comentários pontuais, que eu também faço aqui no canal, depois de assistir algum filme ou alguma série, eu gosto de mergulhar nas histórias, nos elementos narrativos e entender como elas são construídas para, mais do que compartilhar conhecimento, compartilhar aprendizado. Cada coisa que eu assisto e vou pesquisar um pouco é sempre muito interessante e poder compartilhar aqui tem sido sempre muito legal. Então, antes de seguir, eu peço 2 cliques do seu tempo para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e, se gostar do vídeo, lá no fim, deixar um like e um comentário aqui embaixo, que me ajuda muito, muito mesmo a continuar produzindo esses conteúdos. Sem mais delongas, vamos falar sobre The Bear, tentar entender por que essa série consegue nos deixar tão ansiosos. The Bear é uma série com uma premissa super simples. O Carmy é um chefe de cozinha super conceituado que trabalha em um dos melhores restaurantes do mundo e larga tudo para assumir o restaurante da família em Chicago, que é deixado de herança para ele pelo seu irmão. A proposta é tão simples que, no primeiro momento, ela pode levar, inclusive, algum espectador mais desavisado a não entender, afinal de contas, o que tem de mais em tudo isso. Mas essa é a grande sacada dessa série, O Urso. Ela apresenta conflitos pouco mirabolantes que dão, aos poucos, espaço para que os seus personagens possam se desenvolver completamente e a história ande a partir disso. A história se desenvolva a partir do desenvolvimento dos seus personagens. O restaurante que o Carmy assume, o Original Beef of Chicagoland, está afundado em dívidas, a sistemática da cozinha não funciona, é uma verdadeira bagunça, muito diferente da qual um chefe de cozinha renomado está acostumado. Os funcionários não conversam entre si, o menu precisa ser alterado, o Richie, que era para ser o braço direito do Carmy, discorda basicamente de todas as decisões que ele toma, e é diante desse cenário que o Carmy se coloca o desafio de colocar tudo nos eixos. Tudo isso precisando abrir as portas diariamente e servir refeições para os clientes. Tudo isso que eu citei aqui são coisas que sim explicam um pouco da ansiedade que a série gera, a tensão que há entre os personagens e naquele universo que está sendo apresentado, daquela cozinha, mas eu acho importante dizer que sozinhos esses elementos não conseguiriam nos causar esse sentimento de ficar ansiosos, estressados e tensos. Isso porque eles são elementos da história, do enredo de The Bear. A coisa funciona mesmo quando esses elementos são combinados com as decisões narrativas que a produção toma. Os acertos para isso começam já na escolha do ambiente, onde a maior parte das cenas de The Bear se passa, que é uma cozinha fechada de poucos metros quadrados e que a gente poucas vezes vê ela em um plano aberto, mostrando ela como um todo. A maior parte dos takes de The Bear são focados
em expressões dos personagens ou nas mãos deles, cortando, cozinhando, limpando e muitas vezes sujando aquele lugar. Eu comecei esse vídeo falando sobre o grande plano sequência de praticamente 20 minutos, que é o ponto alto de The Bear, mas eu acho que vale ressaltar que em todos os episódios dessa série há muitos planos bem longos de vários minutos que eles sabem intercalar muito bem com os takes mais curtos que mostram o ritmo frenético daquela cozinha e das vidas daquelas pessoas ali envolvidas. Enquanto isso, esses planos mais longos, não se engane, não são momentos de respiro para essa tensão que The Bear vai criando durante todos os seus episódios. Eles são, na verdade, uma forma de nos colocar como observadores privilegiados e intimistas das fragilidades que aqueles personagens todos apresentam. As sensações que eu tive ao assistir o Urso, The Bear, foram semelhantes aos sentimentos que eu tive só uma vez recentemente assistindo a uma outra grande produção. Eu estou me referindo a Joias Brutas, filme de 2019 dos Safdie Brothers, dos irmãos Safdie, com o Adam Sandler no papel principal. Ainda que o enredo desse filme, que eu não vou me aprofundar aqui, posso fazer isso num outro vídeo, não tem nada a ver com a história de The Bear, existem algumas semelhanças na forma como as duas produções são executadas. Tanto em O Urso como em Joias Brutas, o Uncut Gems, a câmera raramente está parada, ela quase sempre está mantendo algum movimento e quase sempre está posicionada ou num plano médio ou no primeiro plano, que sem que a gente perceba, aos poucos vai usurpando o nosso fôlego, nos deixando com dificuldade de respirar aparentemente e, consequentemente, mais tensos, mais estressados, mais ansiosos, mais cansados mesmo. Existem alguns cuidados que a produção de O Urso toma que, mesmo que a gente não perceba, eu acho que eles fazem toda a diferença para que, no fim das contas, a gente tenha essa sensação que a série está se propondo a criar. Por exemplo, todos os atores que a gente está vendo ali, de fato são eles que estão cozinhando, picando cebola, mexendo nas panelas, de fato são eles, ou seja, mesmo quando a gente vê um dos vários takes fechado na mão de alguém cortando cebola muito rapidamente, com uma habilidade de um chefe de cozinha mesmo, não é um dublê de mãos que está fazendo aquilo. São de fato os atores de The Bear que estão ali executando todos aqueles movimentos. E claro, assim como eu comentei lá no início que a trama sozinha não seria suficiente para nos causar todos esses sentimentos, as escolhas narrativas também não se sustentariam sem a força de um bom enredo. Em cada tomada que é executada de alguma dessas formas que eu comentei aqui, sempre tem um problema sendo adicionado em cima do outro e eles vão se somando aos inúmeros sons daquele lugar, sejam eles as vozes dos personagens conversando e berrando entre si ou os muitos barulhos daquela cozinha. Antes de encerrar, eu quero fazer alguns comentários sobre a escolha das temáticas de The Bear. Existe todo o drama familiar, a perda precoce de um irmão mais velho, a difícil relação entre aqueles dois irmãos e a vontade do irmão mais novo, o Carmy, de fazer aquele restaurante da família dar certo, esse desafio que ele coloca sobre si mesmo. Tudo isso que eu comentei remete à saúde mental, que é um tema super relevante e super complexo. Mas sabe o que mais também remete à saúde mental? A culinária. Sim, como qualquer trabalho criativo, e sim, a culinária é uma atividade criativa, com certeza, a busca pela excelência está sempre repleta de desafios e de sacrifícios que um dia mandam a conta. Isso é muito interessante porque quando a gente começa a tentar entender um pouco de criatividade, a gente vai se dando conta que o conceito de inspiração, ele meio que é irrelevante nesse processo todo. A possibilidade de alguém ter um lampejo e a partir dele produzir alguma coisa, ela pode até existir, mas ela não torna ninguém uma pessoa criativa. Criatividade, ou seja, criar algo, colocar algo no mundo, desenvolver algo do zero e aprimorar a linguagem dentro daquela área que a gente se propõe a ser talvez uma referência, envolve muito trabalho, muita bateção de cabeça, talvez muita noite mal dormida, no caso de um chefe conceituado de cozinha aqui, muita mão machucada, muita mão queimada, muita comida que acaba sendo desperdiçada porque aquilo ali queimou tudo, e como é o caso de The Bear, como The Bear mostra também, muitas vezes essa busca pela excelência também envolve relações abusivas de trabalho.
Isso me lembrou muitas vezes a uma outra grande produção do cinema, no caso, que é o filme Whiplash, de 2014, dirigido pelo Damien Chazelle. Não por acaso, esse filme ganhou aqui no Brasil um subtítulo que é Em Busca da Perfeição. Whiplash, aliás, tem várias semelhanças com The Bear na forma como ele é filmado, sempre mostrando detalhes dos instrumentos, das mãos, do suor e até do sangue que sai das mãos do Andrew, que é o personagem do Miles Teller, um baterista em ascensão que é pupilo do personagem vivido pelo J.K. Simmons, o Terence Fletcher, um professor que está determinado a buscar, a extrair a perfeição dos seus alunos, custe isso o que custar. Esse filme é um exemplo perfeito do que eu considero a linha tênue entre o que é buscar a perfeição e ultrapassar todos os limites da sua própria saúde mental e física para se atingir o que é considerado, talvez, essa perfeição. Em The Bear é um pouco parecido. Por trás de cada prato que é servido sempre tem alguém que brigou com alguém, alguém que ficou sem dormir, alguém que acabou se cortando, uma cozinha caótica e um restaurante cheio de dívidas e completamente quebrado. Tudo isso para que cada comida que ali é preparada dure alguns minutos na boca de alguém e no dia seguinte comece tudo de novo. Era isso que eu tinha para dizer. Eu quero agradecer quem chegou até o fim desse vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, isso ajuda muito a eu continuar produzindo conteúdos aqui. E me comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo analisando como The Bear ou o urso nos deixa tão ansiosos. Até o próximo vídeo. Tchau!